Envergonhado de sua esposa, um homem decide levar sua amante a uma reunião importante. Ela foi humilhada, mas o que ninguém esperava era que o futuro surpreenderia a todos. Antes de clicar em inscrever-se para conhecer mais histórias emocionantes como esta e evitar 10 anos de má sorte no amor, o sol da manhã filtrava-se através das cortinas de seda, iluminando suavemente o quarto principal da mansão Oliveira Beatriz, uma mulher de 35 anos com uma beleza natural e olhos que refletiam uma mistura de amor e preocupação. Observava seu marido Rodrigo enquanto este ajustava a gravata em frente ao espelho. "Tem certeza de que não pode cancelar essa viagem de negócios, meu amor?" perguntou Beatriz, sua voz mal um sussurro. "Faz tanto tempo que não passamos tempo juntos." Rodrigo, um homem alto e atraente de 40 anos, com o cabelo perfeitamente penteado e um terno que gritava "Sucesso!" Nem sequer se virou para olhá-la. "Beatriz, já falamos sobre isso. Esse contrato poderia mudar nossas vidas. Não posso me dar ao luxo de perdê-lo." Beatriz suspirou, aproximando-se dele e colocando uma mão sobre seu ombro. "Eu sei. É só que as crianças sentem sua falta." "Eu sinto sua falta." Por um momento, Rodrigo pareceu amolecer. Virou-se para ela, seus olhos se encontrando brevemente antes que ele desviasse o olhar. "Voltarei. Logo, eu prometo." Com um beijo rápido na bochecha, Rodrigo pegou sua mala e saiu do quarto, deixando Beatriz com uma sensação de vazio no peito. Enquanto Rodrigo subia em seu luxuoso carro, seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto iluminou a tela. "Nos vemos esta noite? Não posso esperar, Juliana." Um sorriso se desenhou em seu rosto enquanto respondia: "Claro, eu também não posso esperar." Enquanto isso, na mansão, Beatriz sentou-se na beira da cama, seus olhos fixos em uma fotografia de seu casamento. Onde havia ficado aquele amor, aquela cumplicidade? Com determinação em seu olhar, levantou-se e dirigiu-se ao escritório de Rodrigo. Se ele não lhe dava respostas, ela as encontraria por si mesma. Horas mais tarde, em um luxuoso restaurante no centro da cidade, Rodrigo jantava com Juliana, uma mulher deslumbrante de 28 anos, com curvas pronunciadas e uma risada que fazia todas as cabeças se virarem. "Tem certeza de que sua esposa não suspeita de nada?" perguntou Juliana, inclinando-se para a frente, seu decote capturando a atenção de Rodrigo. Ele sorriu com arrogância. "Beatriz é ingênua demais. Além disso, está ocupada demais com as crianças e suas obras de caridade para perceber alguma coisa." O que Rodrigo não sabia era que, naquele exato momento, Beatriz estava em seu escritório, com lágrimas nos olhos, segurando um maço de faturas de hotéis e restaurantes, junto com mensagens de texto impressas que não deixavam dúvidas sobre a infidelidade de seu marido. Com mãos trêmulas, Beatriz pegou seu telefone e discou um número. "Mãe, preciso que você venha cuidar das crianças. Há algo que tenho que fazer." Enquanto isso, no restaurante, Rodrigo levantou sua taça. "Por nós, querida, e pelo futuro brilhante que nos espera." Juliana sorriu, brindando com ele. "Por nós." Nenhum dos dois notou a figura que os observava da calçada, com o coração partido, mas com uma determinação feroz nos olhos. Beatriz cerrou os punhos, sua mente trabalhando a toda velocidade. Esta não seria uma noite qualquer. Seria a noite em que tudo mudaria. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Beatriz. Cada noite, quando as crianças dormiam, ela se trancava em seu quarto e chorava em silêncio, abafando seus soluços no travesseiro. Mas com cada lágrima derramada, uma nova determinação crescia em seu interior. Uma tarde, enquanto revisava o correio, encontrou um convite que mudaria tudo. Era para o jantar anual da empresa de Rodrigo, um evento crucial onde importantes contratos seriam fechados. Beatriz lembrou como, em anos anteriores, havia acompanhado seu marido, orgulhosa de estar ao seu lado. Este ano, ele nem sequer havia mencionado. Com o convite na mão, uma ideia começou a se formar em sua mente. Se Rodrigo queria envergonhá-la, ela lhe daria uma lição que nunca esqueceria. No dia seguinte,
Beatriz dirigiu-se ao shopping mais exclusivo de São Paulo. Durante horas, percorreu lojas de alta costura, provando vestidos que nunca antes teria ousado usar. Finalmente, encontrou o perfeito, um vestido vermelho escarlate que se ajustava a cada curva de seu corpo, com um decote que deixava sem fôlego e uma fenda que revelava suas pernas tonificadas. É perfeito, murmurou para si mesma, admirando-se no espelho. Rodrigo não saberá o que o atingiu. Enquanto isso, no escritório, Rodrigo discutia os últimos detalhes do jantar com sua secretária. Certifique-se de que Juliana esteja na lista de convidados, ordenou, sem notar o olhar de desaprovação de sua assistente. Vou apresentá-la como minha consultora pessoal. Senhor Oliveira, começou a secretária com cautela. Tem certeza de que é uma boa ideia? Sua esposa, Rodrigo, a interrompeu com um gesto brusco. Minha esposa não virá. Ela nunca vem a esses eventos. Agora, faça o que eu digo. Os dias passaram rapidamente. A noite do jantar chegou, e Rodrigo se preparava em seu quarto, ajustando o smoking em frente ao espelho. Você está muito bonito, disse Beatriz da porta, surpreendendo Rodrigo. Ele se virou, uma mistura de surpresa e incômodo em seu rosto. Beatriz, o que você está fazendo aqui? Pensei que estaria com as crianças. Oh, minha mãe se ofereceu para cuidar delas, respondeu ela com um sorriso enigmático. Pensei em fazer uma surpresa e acompanhá-lo ao jantar. Faz tanto tempo que não saímos juntos. Rodrigo empalideceu visivelmente. Eu não acho que seja uma boa ideia. Esses eventos são chatos e... Bobagem, interrompeu Beatriz, aproximando-se e ajeitando sua gravata borboleta. Estarei pronta em meia hora. Esperarei você no carro. Antes que Rodrigo pudesse protestar, Beatriz saiu do quarto, deixando-o em um estado de pânico. Rapidamente pegou seu telefone e discou um número. Juliana, temos um problema, sussurrou urgentemente. Beatriz insiste em vir ao jantar. Preciso que você cancele. Cancelar? A voz de Juliana soava indignada do outro lado da linha. Rodrigo, esperei meses por esta oportunidade. Não vou cancelar só porque sua esposa decidiu bancar a esposa. Perfeita, dê um jeito nela. A ligação foi cortada, deixando Rodrigo em um dilema impossível. De um lado, sua amante exigindo sua presença. Do outro, sua esposa insistindo em acompanhá-lo. O que ele não sabia era que ambas as mulheres tinham planos que mudariam o rumo da noite e de suas vidas, para sempre. Enquanto Rodrigo lidava com sua crise interna, Beatriz se preparava no banheiro principal. Aplicou uma maquiagem impecável, realçando seus olhos com sombras esfumaçadas e pintando seus lábios de um vermelho intenso que combinava com seu vestido. Calçou sapatos de salto-agulha que a faziam parecer ainda mais alta e elegante. Olhando-se no espelho uma última vez, Beatriz respirou fundo. É hora, disse a si mesma. É hora de Rodrigo ver. Exatamente o que ele tem ignorado todos esses anos. Com um último olhar de determinação, Beatriz saiu do banheiro, pronta para enfrentar a noite que mudaria sua vida para sempre. O salão de eventos do Hotel Copacabana Palace resplandecia com luzes douradas e cristais reluzentes. A elite empresarial do Rio de Janeiro se reunia, com taças de champanhe nas mãos e sorrisos ensaiados em seus rostos. Em meio a tudo isso, Rodrigo Oliveira fazia sua entrada, com Beatriz ao seu lado. Os murmúrios não se fizeram esperar. Beatriz, geralmente discreta e recatada, era agora o centro de todos os olhares, com seu impressionante vestido vermelho. Rodrigo, visivelmente desconfortável, forçava um sorriso enquanto cumprimentava seus colegas. Rodrigo, que surpresa agradável, exclamou Carlos Mendes, um dos principais sócios. Beatriz, você está deslumbrante esta noite. Beatriz sorriu, seus olhos brilhando com uma confiança que Rodrigo nunca havia visto antes. Obrigada, Carlos. Decidi que era hora de sair da minha zona de conforto. Enquanto Beatriz conversava animadamente com os convidados, Rodrigo não podia evitar olhar nervosamente para a entrada. A qualquer momento, Juliana chegaria, e ele não tinha ideia de como lidaria com a situação.
como se seus pensamentos a tivessem invocado, Juliana fez sua entrada. Vestida com um ajustado, vestido preto que deixava pouco para a imaginação, ela se dirigiu diretamente para onde Rodrigo estava. "Rodrigo, querido", ronronou Juliana, ignorando completamente a presença de Beatriz. "Não vai me apresentar aos seus colegas?" O rosto de Rodrigo empalideceu visivelmente. "Juliana, eu não esperava vê-la aqui tão cedo." Beatriz, que até aquele momento estava conversando com outro grupo, virou-se lentamente. Seus olhos encontraram os de Juliana. E por um momento, o tempo pareceu parar. "E quem é esta encantadora jovem, Rodrigo?" perguntou Beatriz, sua voz calma, mas com um tom que poderia cortar diamantes. Rodrigo, preso entre as duas mulheres, começou a suar. "Beatriz, esta é Juliana. Ela é uma consultora da empresa." Juliana, sem perder a compostura, estendeu sua mão para Beatriz. "Um prazer finalmente conhecê-la. Rodrigo fala muito de você." Beatriz pegou a mão de Juliana, apertando-a talvez com mais força do que o necessário. "Que curioso, ele nunca mencionou você." A tensão no ar era palpável. Os convidados próximos começaram a notar que algo não estava certo, e logo pequenos grupos se formaram, sussurrando e observando a cena que se desenrolava. Rodrigo, desesperado para controlar a situação, tentou afastar Beatriz. "Querida, por que não vamos cumprimentar os Almeida? Faz tempo que não os vemos." Mas Beatriz não se moveu. Em vez disso, seu olhar se fixou em Juliana. "Diga-me, Juliana, em que área específica você assessora meu marido? Deve ser algo muito importante para que ele a convide para um evento tão exclusivo." Juliana, sem se intimidar, respondeu com um sorriso malicioso. "Oh, eu assessoro Rodrigo em muitas áreas, algumas mais íntimas que outras." O silêncio que se seguiu a essa declaração foi ensurdecedor. Os convidados próximos pararam de fingir que não estavam ouvindo e agora observavam abertamente, esperando ver como o drama se desenrolaria. Beatriz, para surpresa de todos, incluindo Juliana, soltou uma gargalhada. "Íntimas? Querida, se você soubesse o quão pouco íntimo Rodrigo tem sido ultimamente, perceberia que seu assessoramento não está dando frutos." Rodrigo, mortificado, tentou intervir. "Beatriz, por favor, este não é o lugar nem o momento." "Não." "É?" interrompeu Beatriz, sua voz se elevando. "Então quando, Rodrigo? Quando você ia me dizer que tem me traído? Quando você teria a decência de ser honesto comigo?" Os murmúrios no salão se intensificaram. Juliana, vendo que a situação estava fugindo ao seu controle, tentou recuar. Mas Beatriz a deteve com um olhar. "Oh não, querida, você fica afinal. Você é parte integral desta história, não é?" Com cada palavra de Beatriz, o mundo cuidadosamente construído de Rodrigo começava a desmoronar. Seus colegas o olhavam com uma mistura de pena e desgosto. Sua reputação, tão importante para ele, estava se fazendo em pedaços diante de seus olhos, mas Beatriz não havia terminado. Com uma calma que contrastava com a tempestade em seus olhos, dirigiu-se a todos os presentes. "Senhoras e senhores, lamento interromper esta encantadora noite, mas acredito que é importante que todos saibam que tipo de homem é Rodrigo Oliveira. Um homem que não apenas trai sua esposa, mas tem a audácia de trazer sua amante a um evento como este." O silêncio no salão era sepulcral. Todos os olhos estavam fixos em Beatriz, Rodrigo e Juliana. "Então", continuou Beatriz, sua voz tremendo ligeiramente, "se algum de vocês está considerando fazer negócios com ele, sugiro que pensem 2 vezes, porque se ele é capaz de trair sua família desta maneira, o que os faz pensar que não os trairá também?" Com essas palavras, Beatriz tirou sua aliança de casamento e a deixou cair na taça de champanhe de Rodrigo. "Considere-se livre, Rodrigo. Espero que você e sua consultora sejam muito felizes juntos." E com isso, Beatriz virou-se e caminhou em direção à saída, deixando para trás um salão em completo caos. Rodrigo, paralisado pela vergonha e surpresa, só pôde ver como sua esposa, e com ela sua vida como a conhecia, desaparecia pelas portas do Hotel Copacabana Palace.
As semanas seguintes ao jantar foram um turbilhão de emoções e mudanças para todos os envolvidos. Beatriz, após sua saída dramática do hotel Copacabana Palace, refugiou-se na casa de sua mãe, Dona Sônia, uma mulher forte e protetora que não hesitou em acolher sua filha e netos neste momento de crise. Mãe, como pude ser tão cega? Soluçava Beatriz uma noite, sentada na cozinha da casa de sua infância, Dona Sônia, com a sabedoria que só os anos podem dar, tomou as mãos de sua filha entre as suas. Minha filha, o amor às vezes nos cega, mas você demonstrou uma força que nem sabia que tinha. Estou orgulhosa de você. Enquanto isso, na mansão Oliveira, Rodrigo vivia seu próprio inferno. As consequências daquela noite não se fizeram esperar. Seu telefone não parava de tocar com chamadas de sócios e clientes que, um após o outro, cancelavam contratos e retiravam investimentos. Vocês não podem fazer isso comigo, gritava Rodrigo ao telefone. Trabalhamos juntos por anos. Mas a resposta era sempre a mesma. Sinto muito, Rodrigo, mas não podemos arriscar nossa reputação nos associando a você depois do ocorrido. Juliana, por sua vez, havia desaparecido completamente. Após o escândalo no jantar, ela sumiu sem deixar rastros, deixando Rodrigo sozinho para enfrentar as consequências de suas ações. Uma tarde, enquanto Beatriz organizava algumas de suas pertences na casa de sua mãe, encontrou uma velha caixa cheia de lembranças de sua juventude. Entre fotografias e cartas, um nome saltou à sua memória: André Santos. André, murmurou acariciando uma velha fotografia onde apareciam juntos, sorridentes e despreocupados. Dona Sônia, que passava por ali, parou ao ouvir o nome. André, o filho dos Santos? Faz anos que não sabemos dele. Beatriz assentiu, perdida em suas lembranças. Éramos tão próximos. Me pergunto o que terá sido da vida dele. O que Beatriz não sabia era que, naquele exato momento, a milhares de quilômetros de distância, André Santos, agora um bem-sucedido empresário, lia a notícia do escândalo dos Oliveira em um jornal internacional. Beatriz, sussurrou André, seus olhos fixos na fotografia que acompanhava o artigo O Rosto de Beatriz, capturado no momento em que saía do hotel Copacabana Palace, mostrava uma mistura de dor e determinação que tocou algo profundo no coração de André. Sem pensar duas vezes, pegou seu telefone e discou um número. Prepare o jato, estou voltando para casa. De volta à cidade, Rodrigo lutava para manter à tona o que restava de seu império empresarial. Uma tarde, enquanto revisava desesperadamente documentos em seu escritório, recebeu uma visita inesperada. Senhor Oliveira, anunciou sua governanta. A senhorita, Juliana, está aqui. Rodrigo levantou o olhar, surpreso. Juliana entrou, mas não era a mesma mulher segura e sedutora de antes. Parecia nervosa, quase assustada. Rodrigo, precisamos conversar, começou Juliana, sua voz tremendo ligeiramente. Agora você quer conversar? Vociferou Rodrigo, a amargura evidente em sua voz. Depois de desaparecer e me deixar sozinho no meio deste caos, Juliana respirou fundo. Há algo que você precisa saber, algo que mudará tudo. Enquanto Juliana revelava seu segredo, em outro lugar da cidade, Beatriz tomava uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Sentada na sala da casa de sua mãe com seus filhos brincando no jardim, abriu seu laptop e começou a escrever. É hora de retomar meus sonhos, disse. E a si mesma enquanto digitava o título de seu novo projeto. Renascendo das cinzas. Um guia para mulheres em busca de seu verdadeiro eu. O que Beatriz não sabia era que este pequeno ato de coragem seria o primeiro passo em direção a um futuro que nunca teria imaginado. Um futuro que a levaria a redescobrir não apenas sua força interior, mas também um amor do passado que nunca havia esquecido completamente. Enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, 3 vidas se encontravam em uma encruzilhada. Rodrigo, enfrentando uma revelação que abalaria os alicerces de seu mundo. Beatriz, dando os primeiros passos em direção a seu renascimento pessoal e profissional. E André,
voando de volta à cidade, levado por um impulso do coração que havia ignorado durante anos. O destino havia posto em movimento uma série de eventos que entrelaçariam suas vidas de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto. E em meio a tudo isso, uma pergunta pairava no ar. Que segredo Juliana guardava? E como este segredo mudaria o curso de suas vidas para sempre? O escritório de Rodrigo Oliveira havia se tornado um campo de batalha emocional. Juliana, com lágrimas nos olhos, finalmente revelou o segredo que estava guardando. Estou grávida, Rodrigo. Soltou, sua voz mal um sussurro. E o bebê é seu. Rodrigo desabou em sua cadeira, a cor abandonando seu rosto. Grávida? Mas como? Nós sempre fomos cuidadosos. Juliana soltou uma risada amarga. Aparentemente não o suficiente. Estou com 3 meses de gravidez. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo, com a cabeça entre as mãos, sentia que seu mundo desmoronava ainda mais. Não apenas havia perdido sua esposa e sua reputação, mas agora enfrentava uma responsabilidade que nunca havia antecipado. O que vamos fazer? Perguntou finalmente, sua voz embargada. Juliana o olhou, uma mistura de medo e determinação em seus olhos. Não sei, Rodrigo. Mas não posso fazer isso sozinha. Não quero fazer isso sozinha. Enquanto isso, em outro lado da cidade, Beatriz estava imersa em seu projeto. Seu livro, Renascendo das Cinzas, havia começado como uma forma de terapia pessoal, mas rapidamente estava se tornando algo maior. Uma tarde, enquanto trabalhava em seu laptop, em um café local, uma voz familiar a tirou de sua concentração. Beatriz Oliveira? Ela levantou o olhar e seu coração deu um salto. À sua frente estava André Santos, tão bonito quanto se lembrava, mas com um ar de maturidade que os anos lhe haviam conferido. André, exclamou levantando-se, não posso acreditar o que você está fazendo aqui. André sorriu, seus olhos brilhando com uma emoção que Beatriz não pôde decifrar. Voltei à cidade a negócios, mas a verdade é que esperava encontrar você. Sentaram-se juntos, e as horas voaram enquanto se atualizavam. Beatriz contou-lhe sobre seu casamento fracassado e seu novo projeto, enquanto André compartilhava histórias de seus anos no exterior e seu sucesso nos negócios. Sempre soube que você realizaria grandes coisas, disse Beatriz, uma nota de orgulho em sua voz. André a olhou intensamente. Beatriz, há algo que preciso confessar. A verdade é que nunca esqueci você. Todos esses anos, uma parte de mim sempre se perguntou, e se? Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As lembranças de sua juventude, dos sentimentos que uma vez teve por André, começaram a aflorar. André, começou, mas foi interrompida pelo som de seu telefone. Era uma mensagem de seu advogado. Rodrigo havia solicitado uma reunião urgente para discutir o divórcio. A realidade a atingiu novamente. Apesar dos sentimentos que André despertava nela, ainda estava tecnicamente casada e tinha 2 filhos para considerar. Desculpe, André, preciso ir, disse, recolhendo rapidamente suas coisas. Mas gostaria que continuássemos em contato. André assentiu, uma mistura de esperança e resignação em seu rosto. Claro, estarei aqui pelo tempo que for necessário. Enquanto Beatriz se dirigia ao escritório de seu advogado, não podia evitar pensar na ironia da situação. Justo quando começava a vislumbrar um novo futuro, o passado a alcançava. No escritório do advogado, Beatriz se encontrou cara a cara com Rodrigo pela primeira vez desde a noite do jantar. O homem à sua frente parecia uma sombra do poderoso empresário que um dia fora abatido, desleixado e visivelmente nervoso. Rodrigo mal conseguia olhá-la nos olhos. Beatriz, começou, sua voz, mal audível. Antes de começarmos com os termos do divórcio, há algo que você precisa saber. O coração de Beatriz acelerou. O que mais poderia haver? Que outra surpresa o destino lhe reservava? Juliana está grávida, soltou Rodrigo, as palavras caindo como pedras no silêncio do escritório. E o bebê é meu.
Beatriz sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Todas as emoções que havia conseguido controlar nas últimas semanas, a raiva, a dor, a traição, voltaram com força renovada. Como você pôde? Sussurrou, lágrimas de raiva se formando em seus olhos. Não só destruiu nossa família, mas criou outra no processo. Rodrigo tentou pegar sua mão, mas Beatriz a retirou, como se seu toque queimasse. Beatriz, por favor. Sei que cometi erros imperdoáveis, mas preciso da sua ajuda. Não sei o que fazer. Por um momento, Beatriz se permitiu sentir pena do homem à sua frente, mas... Então, lembrou-se de todas as noites que passou sozinha. Todas as vezes que ele priorizou seu trabalho sobre sua família. Todas as mentiras e enganos. Levantou-se, erguendo-se com uma dignidade que surpreendeu até mesmo seu advogado. O que você fizer com sua vida e com Juliana não é mais problema, meu Rodrigo. Estou aqui para finalizar nosso casamento e garantir o bem-estar de nossos filhos. Nada mais. Enquanto saía do escritório, deixando um Rodrigo destruído para trás, Beatriz sentiu como se um peso fosse levantado de seus ombros. O caminho que tinha pela frente não seria fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha o controle de seu destino. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era André. Jantar esta noite? Conheço um lugar tranquilo onde poderíamos conversar. Beatriz olhou para a mensagem, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Talvez, afinal de contas, o universo tivesse planos diferentes para ela. Planos que incluíam não apenas redescobrir sua força interior, mas também se dar uma segunda chance no amor. Enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, 3 vidas continuavam se entrelaçando em uma dança de destino e escolha Rodrigo, enfrentando as consequências de suas ações e a responsabilidade de uma nova vida Beatriz, parada no limiar de um novo capítulo, com o passado atrás e um futuro incerto, mas promissor pela frente. E André, esperando pacientemente, pronto para oferecer o apoio e o amor que Beatriz tanto merecia. A noite prometia ser o início de algo novo, algo inesperado. E no coração de Beatriz, uma faísca de esperança começava a arder, iluminando o caminho para um amanhã cheio de possibilidades. O restaurante que André havia escolhido era um pequeno oásis de tranquilidade no meio da agitada cidade do Rio de Janeiro. Beatriz chegou pontualmente, seu coração batendo com uma mistura de nervosismo e antecipação que não sentia há anos. André a esperava em uma mesa discreta, iluminada pela suave luz das velas. Ao vê-la, levantou-se, seus olhos brilhando com uma emoção contida. Beatriz, disse suavemente, pegando sua mão e beijando-a gentilmente. Você está linda, Beatriz corou, sentindo-se de repente como uma adolescente novamente. Obrigada, André, este lugar é encantador. Enquanto jantavam, a conversa fluiu naturalmente, como se os anos de separação nunca tivessem existido. Beatriz contou-lhe sobre a reunião com Rodrigo e a notícia da gravidez de Juliana. André a escutou atentamente, seu rosto uma mistura de preocupação e compaixão. Sinto muito, Beatriz. Não posso imaginar o quão difícil isso deve ser para você. Beatriz suspirou, brincando distraidamente com sua taça de vinho. O estranho é que já não dói tanto quanto eu pensava que doeria. É como se finalmente eu pudesse ver claramente quem Rodrigo é e quem eu sou sem ele. André sorriu, seus olhos fixos nela. Você sempre foi a mais forte dos dois, sabe? Mesmo quando éramos jovens, eu admirava sua determinação, sua capacidade de enfrentar qualquer desafio. Beatriz sentiu um calor se espalhar em seu peito diante de suas palavras. André, há algo que preciso te perguntar. Por que você nunca disse nada? Sobre seus sentimentos, quero dizer. André tomou um gole de seu vinho como se estivesse reunindo coragem. Eu tinha medo. Beatriz, medo de arruinar nossa amizade. Medo de não ser suficiente para você. E quando finalmente reuni coragem para te dizer, você conheceu Rodrigo e bem. O resto é história. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções não ditas e oportunidades perdidas. Finalmente, Beatriz falou, sua voz mal um sussurro. E agora? O que você quer agora, André? André estendeu sua mão, pegando a de Beatriz entre as suas.
Agora, quero uma segunda chance. Quero estar com você, Beatriz. Te apoiar neste novo capítulo da sua vida, ser parte dele se você me permitir. As lágrimas brilhavam nos olhos de Beatriz, mas desta vez eram lágrimas de esperança, de possibilidades. André, eu... Sua resposta foi interrompida pelo som estridente de seu telefone. Era sua mãe, Dona Sônia. Beatriz, querida, você precisa voltar para casa agora mesmo. A voz de Dona Sônia soava urgente. Rodrigo está aqui. Ele não está bem. Acho que ele andou bebendo. O coração de Beatriz afundou. Justo quando pensava que poderia deixar o passado para trás, ele voltava para reclamá-la. Sinto muito, André, disse, levantando-se apressadamente. Tenho que ir. É uma emergência familiar. André sentiu a preocupação evidente em seu rosto. Claro, quer que eu te acompanhe? Beatriz hesitou por um momento, mas então balançou a cabeça. Não, isso é algo que preciso lidar sozinha. Mas obrigada, André, por tudo. Enquanto Beatriz se apressava em direção à casa de sua mãe, sua mente era um turbilhão de emoções. O que Rodrigo queria? E como isso afetaria seu relacionamento nascente com André? Ao chegar à casa, encontrou Rodrigo sentado, nos degraus da entrada, sua cabeça entre as mãos. Dona Sônia estava de pé na porta, seu rosto uma máscara de desaprovação. Rodrigo, disse Beatriz, aproximando-se cautelosamente. O que você está fazendo aqui? Rodrigo levantou o olhar, seus olhos vermelhos e inchados. Beatriz, por favor, preciso falar com você. Não posso fazer isso sozinho. Beatriz olhou para sua mãe, que assentiu, resignada, e voltou para o interior da casa, deixando-os sozinhos. Fazer o quê, Rodrigo? Perguntou Beatriz, sentando-se ao seu lado, mas mantendo uma distância prudente. Tudo, respondeu ele, sua voz embargada. O bebê, a empresa, a vida sem você, Beatriz. Cometi o pior erro da minha vida ao te trair. Perdi tudo e agora Juliana diz que quer se mudar para o exterior com o bebê. Diz que não pode suportar o escândalo aqui. Beatriz sentiu uma pontada de compaixão, mas se manteve firme. Rodrigo, sinto muito, mas não posso te ajudar com isso. Suas decisões te trouxeram a este ponto, e agora você deve enfrentar as consequências. Rodrigo a olhou, desespero em seus olhos. Eu sei. Mas nossos filhos, Beatriz, o que diremos a eles? Como explicaremos que terão um meio-irmão do outro lado do mundo? Beatriz respirou fundo, buscando a força interior que havia descoberto nas últimas semanas. Diremos a verdade a eles. Rodrigo, que às vezes os adultos cometem erros, mas que isso não muda o amor que sentimos por eles. E que às vezes as famílias vêm em formas diferentes. Rodrigo assentiu lentamente, como se estivesse processando suas palavras. Você é incrível, sabe? Mesmo agora, depois de tudo que fiz, você continua sendo a voz da razão. Beatriz se levantou, sentindo que era hora de encerrar esta conversa. Rodrigo, sempre serei a mãe dos seus filhos, e por isso sempre haverá um vínculo entre nós. Mas nosso casamento acabou. É hora de seguirmos em frente. Enquanto Rodrigo se afastava, derrotado, mas talvez um pouco mais claro sobre seu caminho a seguir, Beatriz sentiu como se um capítulo de sua vida finalmente se fechasse. Pegou seu telefone e, após um momento de hesitação, escreveu uma mensagem para André. Desculpe ter saído assim. Podemos nos ver amanhã? Acho que temos uma conversa pendente. A resposta chegou quase instantaneamente. Claro, estarei esperando. Enquanto entrava na casa, onde sua mãe a esperava com uma xícara de chá e um abraço reconfortante, Beatriz sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, o futuro se abria diante dela cheio de possibilidades. O caminho não seria fácil, mas ela estava pronta para enfrentá-lo, mais forte e mais sábia do que nunca. Em outra parte da cidade, Juliana olhava pela janela de seu apartamento, uma mão descansando protetoramente sobre seu ventre. Suas malas estavam feitas, as passagens de avião sobre a mesa. Amanhã, ela começaria uma nova vida, longe do escândalo e dos olhares acusadores. Mas enquanto observava as luzes da cidade,
Não pôde evitar se perguntar se estava tomando a decisão certa. E assim, enquanto a noite caía sobre o Rio de Janeiro, 3 almas se encontravam em encruzilhadas. Seus destinos, entrelaçados de maneiras que nunca poderiam ter imaginado. O amanhã traria novos desafios, novas decisões e talvez novas oportunidades para o amor e a redenção. Amanhã chegou com uma claridade que parecia zombar da confusão emocional que reinava nas vidas de nossos protagonistas. Beatriz acordou cedo, sua mente já trabalhando nos eventos do dia anterior e na conversa pendente com André. Enquanto preparava o café da manhã para seus filhos, seu telefone vibrou com uma mensagem. Era André. Bom dia, Beatriz, espero que tenha conseguido descansar. Nos vemos no Parque Lage às 11 horas. Há um lugar tranquilo perto do lago onde podemos conversar. Beatriz sorriu, sentindo um frio na barriga de antecipação. Respondeu afirmativamente e se dispôs a enfrentar o dia com energia renovada. Enquanto isso, em seu luxuoso, mas agora solitário apartamento na Barra da Tijuca, Rodrigo acordava com uma dor de cabeça latejante, lembrança de sua noite de excessos. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente. É hora de seguirmos em frente. Com mãos trêmulas, pegou seu telefone e discou um número que vinha evitando. Juliana. Sou eu. Precisamos conversar antes que você vá embora. Do outro lado da cidade, Juliana terminava de fechar sua última mala. A ligação de Rodrigo a pegou de surpresa, mas decidiu que devia a ele ao menos uma última conversa. Tudo bem, Rodrigo. Nos encontramos em 1 hora no café do Shopping Leblon. Às 11 horas em ponto, Beatriz chegou ao Parque Lage André, já a esperava, com 2 cafés para a viagem na mão. Caminharam em silêncio até chegar a um banco com vista para o lago, os raios do sol dançando sobre a água. Beatriz. Começou André, sua voz suave, mas decidida. Ontem à noite não pudemos terminar nossa conversa, mas quero que saiba que o que eu disse é verdade. Quero estar com você, te apoiar, fazer parte da sua vida e da vida dos seus filhos, se você me permitir. Beatriz o olhou, seus olhos brilhantes com lágrimas contidas. André, estes últimos meses foram uma montanha-russa emocional. Parte de mim quer se jogar nisso com você, recuperar o tempo perdido, mas outra parte tem medo. Medo de confiar, de se machucar de novo. André pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela. Eu entendo, Beatriz, e não estou pedindo que você tome uma decisão agora mesmo. Só peço uma chance. Me permita te mostrar que o que sinto é real, que estou aqui para ficar. Beatriz sentiu como se as paredes que havia construído ao redor de seu coração começassem a rachar. Tudo bem, disse finalmente. Vamos devagar, ok? André sorriu, um alívio visível em seu rosto. Devagar soa perfeito. Enquanto isso, no café do Shopping Leblon, Rodrigo e Juliana se enfrentavam em uma tensa conversa. Você não pode levar meu filho para o outro lado do mundo, disse Rodrigo, sua voz uma mistura de súplica e raiva. Juliana o olhou com uma mistura de pena e determinação. E o que você propõe, Rodrigo? Que eu fique aqui onde todos me apontam como a outra, a destruidora de lares? Este bebê merece um novo começo, longe de todo este escândalo. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, frustrado. Eu poderia ir com você. Poderíamos tentar ser uma família. Juliana soltou uma risada amarga. Uma família? Rodrigo, você não me ama. Nunca amou. Você só está com medo de perder tudo. As palavras de Juliana atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Era a verdade que ele vinha evitando enfrentar. Você tem razão, admitiu finalmente. Sua voz mal um sussurro. Eu não te amo, mas este bebê é meu filho. Não posso simplesmente deixá-lo ir. Juliana o olhou, sua expressão suavizando um pouco. Não estou pedindo que você o abandone, Rodrigo. Estou pedindo que nos deixe ir por enquanto, que nos dê a chance de um novo começo. Você pode fazer parte da vida do bebê, mas à distância. Pelo menos por um tempo. Rodrigo fechou os olhos, sentindo o peso de suas decisões passadas. Finalmente, assentiu. Tudo bem, mas me prometa que vai me manter informado, que vai me deixar fazer parte da vida dele,
mesmo que seja de longe. Eu prometo, disse Juliana, um esboço de sorriso em seus lábios. Enquanto isso, Beatriz e André haviam deixado o Parque Lage e caminhavam pelas ruas de Ipanema, redescobrindo juntos lugares que haviam frequentado em sua juventude. Lembra daquela sorveteria? Perguntou André, apontando para um pequeno estabelecimento na esquina. Costumávamos vir aqui depois das aulas. Beatriz sorriu, as lembranças inundando sua mente. Como esquecer, você sempre pedia o mesmo sabor, chocolate com amêndoas. E você sempre zombava de mim por ser tão previsível, riu André. Eles se olharam, a nostalgia e algo mais brilhando em seus olhos. Sem pensar, Beatriz ficou na ponta dos pés e beijou suavemente André. Foi um beijo breve, quase tímido, mas carregado de promessas. Desculpe, disse Beatriz, corando. André a interrompeu com outro beijo, este mais longo, mais profundo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Não se desculpe, sussurrou André. Esperei anos por isso. O momento foi interrompido pelo som do telefone de Beatriz. Era uma mensagem de seu advogado. Os papéis do divórcio estavam prontos para serem assinados. Beatriz olhou para André, uma mistura de emoções em seu rosto. Preciso ir assinar os papéis do divórcio, disse Beatriz, sua voz um misto de nervosismo e determinação. André assentiu, compreensivo. Quer que eu te acompanhe? Beatriz pensou por um momento, então balançou a cabeça. Acho que isso é algo que preciso fazer sozinha, mas podemos nos ver depois? Claro, disse André, beijando sua testa. Estarei esperando. Enquanto Beatriz se dirigia ao escritório de seu advogado, sentia como se estivesse fechando um capítulo de sua vida e abrindo outro ao mesmo tempo. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia esperançosa. No aeroporto Santos Dumont, Juliana se preparava para embarcar em seu voo. Olhou uma última vez para a cidade que deixava para trás, uma mão descansando protetoramente sobre seu ventre. É hora de um novo começo, sussurrou para si mesma. E assim, enquanto o sol começava a se pôr, nossos protagonistas se encontravam em diferentes encruzilhadas, cada um enfrentando as consequências de suas decisões e olhando para um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Beatriz prestes a assinar os papéis que poriam fim oficialmente a seu casamento, mas com o coração cheio de esperança por um novo amor. Rodrigo, sozinho em seu apartamento, enfrentando a realidade de suas ações e o desafio de reconstruir sua vida do zero. Juliana, a bordo de um avião, levando consigo não apenas seu futuro filho, mas também os segredos e arrependimentos do passado. E André esperando pacientemente, pronto para oferecer a Beatriz o amor e apoio que sempre quis lhe dar. O destino havia entrelaçado suas vidas de maneiras inesperadas, e agora cada um deles enfrentava a tarefa de forjar seu próprio caminho, conscientes de que cada decisão, cada ação, teria consequências que ressoariam no futuro. O tempo, esse implacável agente de mudança, havia transcorrido inexoravelmente. Um ano se passara desde aquela noite fatídica no jantar. Um ano cheio de lágrimas, risos, decepções e novos começos. Beatriz se encontrava na varanda de seu novo apartamento em Botafogo, uma xícara de café na mão, observando o amanhecer que pintava o céu de tons rosados e dourados. Seu livro, Renascendo das Cinzas, havia se tornado um sucesso inesperado, ressoando com milhares de mulheres que se identificavam com sua história de superação e redescoberta pessoal. O som de passos suaves atirou de seus pensamentos. André apareceu ao seu lado, envolvendo seus braços em sua cintura e beijando suavemente seu pescoço. "Bom dia, amor", sussurrou. "Pronta para o grande dia?" Beatriz sorriu, virando-se para olhá-lo nos olhos, mais que pronta, nervosa, mas empolgada. Hoje era o dia da inauguração de sua fundação, um projeto no qual havia trabalhado incansavelmente durante meses. A Fundação Renascer se dedicaria a ajudar mulheres que, como ela, precisavam de apoio para reconstruir suas vidas após relacionamentos tóxicos ou situações difíceis. Enquanto se preparavam para o evento,
Beatriz não pôde evitar refletir sobre o caminho que a havia trazido até ali. Seu relacionamento com André havia florescido lentamente, com paciência e compreensão mútua. Ele havia sido sua rocha, seu apoio incondicional, conquistando não apenas seu coração, mas também o carinho de seus filhos. Do outro lado da cidade, Rodrigo ajustava a gravata em frente ao espelho. O último ano havia sido uma montanha-russa de emoções e desafios. Depois de tocar o fundo do poço, ele havia encontrado força para enfrentar seus demônios. A terapia e o apoio de um grupo de alcoólicos anônimos o haviam ajudado a superar sua dependência do álcool e a enfrentar os erros de seu passado. Seu império empresarial havia desmoronado, mas das cinzas surgira uma nova oportunidade. Com a ajuda de antigos colegas que ainda acreditavam nele, havia fundado uma pequena startup focada em tecnologias sustentáveis. O caminho era difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo algo significativo. Pegou seu telefone e olhou para a última foto que Juliana havia enviado. Seu filho, agora com quase 1 ano, sorrindo para a câmera. Apesar da distância, Rodrigo se esforçara para fazer parte da vida do pequeno Lucas, com videochamadas semanais e visitas ocasionais. Respirou fundo e saiu de seu modesto apartamento. Hoje compareceria à inauguração da Fundação de Beatriz. Não como seu marido, não como seu inimigo, mas como alguém que genuinamente admirava o caminho que ela havia percorrido. No salão de eventos do Hotel Windsor Atlântica, os convidados começavam a chegar. Beatriz, radiante em um elegante vestido azul, recebia cada um com um sorriso caloroso. André estava ao seu lado, sua presença silenciosa mas constante, um lembrete de tudo o que haviam construído juntos. Quando Rodrigo entrou, houve um momento de tensão no ar. Mas Beatriz, com uma maturidade que surpreendeu até a ela mesma, aproximou-se para cumprimentá-lo. "Fico feliz que tenha podido vir", disse, sua voz sincera. Rodrigo assentiu, um pequeno sorriso em seus lábios. "Não perderia por nada, o que você está fazendo é admirável, Beatriz." Por um momento, ambos lembraram de tudo o que haviam vivido juntos, os bons tempos, os ruins, as alegrias e as traições. Mas, em vez de amargura, agora havia apenas uma aceitação tranquila de que aquele capítulo de suas vidas havia terminado. A cerimônia de inauguração foi emocionante. Beatriz fez um discurso poderoso sobre a importância da autoestima, o valor de se levantar depois de cair e a força que se encontra ao se apoiar mutuamente. Enquanto falava, seus olhos encontraram os de André na plateia e ela sentiu uma onda de gratidão por tê-lo em sua vida. Entre os aplausos e as felicitações, Beatriz se permitiu um momento para olhar ao seu redor. Viu seus filhos orgulhosos e felizes. Viu sua mãe, Dona Sônia, com lágrimas de alegria nos olhos. Viu André, seu amor renascido, olhando-a com adoração. E até mesmo viu Rodrigo, aplaudindo sinceramente, um homem mudado pelas circunstâncias, mas a caminho da redenção. Após o evento, enquanto os últimos convidados se despediam, André se aproximou de Beatriz com um sorriso misterioso. "Tenho uma surpresa para você", disse, guiando-a para a varanda do salão. Sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, André se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. "Beatriz", começou, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. "Anos atrás deixei passar a oportunidade de dizer o que sentia. Passei cada dia desde então me arrependendo desse silêncio, mas o destino nos deu uma segunda chance e não pretendo desperdiçá-la. Eu te amo, Beatriz. Amo você com cada fibra do meu ser. Você me daria a extraordinária honra de se casar comigo?" As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Beatriz enquanto ela assentia, incapaz de formar palavras. "Sim", conseguiu dizer finalmente. "Sim, 1000 vezes sim." André deslizou o anel em seu dedo, uma bela safira rodeada de pequenos diamantes, antes de se levantar e beijá-la apaixonadamente, enquanto se abraçavam sob as estrelas.
Beatriz pensou no longo e difícil caminho que a havia trazido até este momento. Cada lágrima derramada, cada obstáculo superado, cada decisão tomada, tudo havia contribuído para forjar a mulher que era agora. Em algum lugar do mundo, Juliana ninava seu filho para dormir, encontrando na maternidade uma paz e um propósito que nunca havia conhecido antes. Em seu escritório, Rodrigo trabalhava até tarde, determinado a construir algo significativo, algo de que seu filho pudesse se orgulhar um dia. E aqui, nesta varanda, Beatriz se encontrava nos braços do homem que sempre estivera destinado a ser seu companheiro de vida, olhando para um futuro cheio de promessas e possibilidades. A vida, com todas as suas complicações e reviravoltas inesperadas, havia ensinado a todos uma valiosa lição: que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança, que o amor, em todas as suas formas, tem o poder de curar e transformar, e que, no final, nossas decisões e a força para enfrentar suas consequências são o que verdadeiramente define quem somos. Enquanto Beatriz e André voltavam para a festa, prontos para compartilhar sua felicidade com seus entes queridos, o céu noturno parecia brilhar com uma promessa silenciosa de dias melhores por vir. E naquele momento, rodeada de amor e novas possibilidades, Beatriz soube que não importava o que o futuro lhe reservasse. Ela estava pronta para enfrentá-lo, porque ela havia renascido das cinzas, mais forte e mais sábia, pronta para escrever o próximo capítulo de sua vida com esperança, amor e a inabalável determinação que sempre fora sua maior força.